Meu nome é Bob e o que passei não desejo nem ao meu pior inimigo. Eu enfrentei a traição. Minha esposa Charlotte é uma mulher linda e muito inteligente. Sempre confiei nela. E me pareceu que esse era o meu amor pela vida. Quão profundamente eu estava enganado. Vou contar como tudo aconteceu e como me vinguei de minha esposa infiel e saí vitorioso. Foi emocionante. Aproveite para assistir. Sempre fui um cara confiante e despretensioso, e minha esposa Charlotte tinha uma veia independente que eu admirava. E pegamos essa faísca. Ela era meu motor. E eu confiei nela completamente. Infelizmente, meu mundo inteiro de óculos cor-de-rosa desabou quando descobri e-mails no laptop da minha esposa algumas semanas atrás. Não eram apenas cartas de amigos ou colegas. Eram mensagens íntimas e muito francas, com fotos anexadas. Eu li todos eles. E a primeira carta foi recebida quando minha esposa e eu comemoramos 2 anos de casamento juntos. E estamos juntos há 5 anos. Foi um choque, semelhante a comprar um carro novo e perceber que óleo premium estava vazando dele desde o segundo dia. Charlotte e eu discutimos sobre começar uma família, mas essa revelação me deixou num estado de estupor emocional. Essa descoberta me fez prestar atenção às ausências estranhas, aos telefonemas inusitados e ao cheiro persistente de colônia, que definitivamente não era meu. Charlotte ia à academia, fazia festas de despedida de solteira e fazia manicure, mas surgiram suspeitas sobre sua fidelidade conjugal. A princípio pensei que fosse um erro. Não pode ser. Mas se já estou na trilha, preciso percorrer todo o caminho. Decepcionado, decidi investigar e contratei um investigador particular. A descoberta foi desastrosa. Charlotte teve um relacionamento não com um, mas com 2 outros homens, um dos quais era amante de academia e o outro gerente de uma grande rede de donuts. Senti uma mistura de raiva de Charlotte e descrença de que esses 2 casos paralelos fossem espontâneos. Ela claramente não se importou, e isso me perturbou mais. Afinal, se ela estivesse sendo perseguida por alguns caras e recusasse, isso não teria durado 3 anos. Simplesmente não faz sentido. Então Charlotte detonou uma bomba, dizendo que estava esperando um bebê, e tudo o que eu conseguia pensar era na incerteza da paternidade. Foi como receber um bilhete de loteria premiado e perceber que ele havia expirado. O divórcio era inevitável, mas eu precisava de respostas sobre a paternidade iminente. A vingança cresceu dentro de mim e contemplei vários cenários, desde confrontar os 2 homens até reconquistar o afeto de Charlotte e abandoná-la mais tarde. No entanto, eu queria uma vida pacífica depois da tempestade. Decidi por uma vingança comedida e calculada, virando a situação contra os 2 homens que estavam apaixonados por Charlotte. Planejei armar para eles, deixando-os desconfiados e garantindo minha própria liberdade da raiva, da traição e da necessidade constante de verificar o telefone de Charlotte. Em essência, considerei ir ao Ocean's Eleven, manipulando sua paixão para servir aos meus propósitos. O objetivo era conseguir a vingança de uma forma que me permitisse seguir em frente e construir uma vida pacífica, livre das constantes lembranças da traição. Manipular emoções, plantar dúvidas com e-mails falsos e textos insinuantes, é um método mais limpo, legal e tão devastador quanto o confronto físico. O divórcio, que já foi um termo arrepiante, tornou-se minha estrela norte guia, levando-me à sanidade. Embora eu não esteja ansioso pelo processo, é um obstáculo necessário. Tenho um advogado confiável, um objetivo claro e, principalmente, a verdade do meu lado. Com esse suporte, vou navegar. A grande questão paira sobre o bebê. É meu ou estou potencialmente cuidando do filho de outra pessoa? A resposta moldará meu futuro. Combinei o teste e só falta esperar. Independentemente do resultado, estou determinado a construir uma vida pacífica, talvez redescobrindo meu violão ou trabalhando naquele romance de que sempre falei. Quando a poeira baixar, posso mergulhar no mundo do namoro novamente. Por enquanto, há um plano de vingança a desenrolar-se, uma divorciada a finalizar e um teste de paternidade a aguardar nervosamente. É uma situação complicada, mas dizem que a calma segue a tempestade e estou preparado para definhá-la. Na primeira atualização, alguns dias se passaram desde que meu elaborado plano tomou forma. Com uma nova identidade digital,
Entrei em contato com o namorado entusiasta da academia da minha esposa, fazendo-me passar por um novato em fitness em busca de conselhos. Apresentando lentamente fotos de Charlotte e do cara do donut, expressei falsa simpatia, sugerindo que era uma pena para ela estar com alguém como ele. A bola começou a rolar e guiei o rato de academia até o local da suposta traição de Charlotte. Criando uma denúncia anônima com precisão, orquestrei o caos. Sentado no meu carro, gravei o espetáculo enquanto o rato da academia confrontava Charlotte e o cara do donut. A atmosfera ficou tensa, chegando ao limite. O rato de academia atacou, mas o cara do donut, surpreendentemente ágil, desviou e deu um soco que fez o rato de academia cambalear. O cara do donut, embora não tivesse o físico de um deus grego, exalava confiança, evitando novos ataques como um boxeador experiente. Em meio aos donuts no ar e as reações chocadas dos espectadores, o cara dos donuts, contra todas as expectativas, conseguiu derrubar o rato da academia com um golpe decisivo, fazendo-o cair esparramado no linóleo. O suor brilhava no rosto do vitorioso cara do donut enquanto ele ficava ali, respirando pesadamente, enquanto o rato de academia lutava no chão. Parecia um episódio de Jerry Springer da vida real, com um rato de academia rasgado, o cara do donut e minha esposa pegos no meio. Pega de surpresa, o rosto de minha esposa ficou pálido, sua boca aberta, e então seus olhos encontraram os meus. O olhar de Charlotte estava vazio, seu rosto branco como um fantasma. Ela gaguejou e soluçou, implorando no meio de donuts, uma cena quase tão embaraçosa quanto no dia em que descobri aqueles e-mails incriminatórios. Embora eu mantivesse a compostura, meu interior estava em tumulto. Quero um teste de DNA e o divórcio, declarei calmamente, com a voz firme. Se for meu filho, quero a custódia total. A expressão em seu rosto era quase satisfatória, ela estava encurralada e indefesa. Seus soluços ficaram mais altos enquanto os dois homens olhavam para ela, incrédulos, obviamente se perguntando quem eu era. Aí fiz uma pergunta, me pergunto como esses caras se conheceram e fui embora rindo. Tudo aconteceu quase cinematograficamente enquanto ela olhava para mim, lágrimas manchando seu rosto e seu mundo desmoronando ao seu redor. Quando ela finalmente voltou para casa, ela estava em ruínas, sua voz era apenas um sussurro. Como você sabia? Ela perguntou. A decepção, azeda e amarga, tomou conta de mim. Eu não disse nada, palavras não eram necessárias. Em vez disso, entrei no nosso quarto, peguei um travesseiro e um cobertor e joguei-os aos pés dela. A porta se fechou atrás de mim, trancando meu passado e abrindo caminho para um futuro melhor. Era apenas o começo, mas eu sabia que já havia passado pelo pior. Afinal, toda tempestade resulta em céu limpo e eu estava pronto para sair para a luz do sol. As semanas que se seguiram ao fiasco da loja de donuts foram um turbilhão de papelada legal, confrontos chorosos e um teste de paternidade muito revelador. A paternidade da criança foi confirmada e marcou o fim de um capítulo tumultuado da minha vida. Acontece que o bebê não era meu. Pertenceu ao cara do donut, o vencedor inesperado neste complicado triângulo amoroso. Charlotte, talvez atraída pela confiança recém-descoberta de seu doce Romeu, começou a namorar com ele, talvez em uma tentativa desesperada de encontrar estabilidade entre os escombros. Surpreendentemente, o processo de divórcio com Charlotte correu bem. Ela não contestou e não pediu nada, talvez por culpa, humildade ou consciência severa da situação. Arrumei minhas coisas e me mudei para mais perto da minha cidade natal, para um subúrbio tranquilo, ao alcance da agitação da cidade. Meus pais ficaram maravilhados e os filhos da minha irmã gostaram que seu tio legal estivesse por perto com mais frequência. Era uma vida diferente, mais tranquila, mas exatamente o que eu precisava. O rato de academia, após sua humilhação pública, tornou-se um mistério, desaparecendo como se a terra o tivesse engolido. Talvez ele tenha encontrado outro casamento para interferir, ou talvez o incidente tenha servido como um alerta. De qualquer forma, tudo acabou bem. A vida me deu um golpe inesperado e eu me esquivei, embora não sem hematomas. Serviu de lição, lembrando-me da importância da cautela e da sabedoria. Apesar da tempestade que varreu minha vida, fiquei grato porque poderia ter sido muito pior. Em vez disso, tornei-me mais forte, mais sábio e mais determinado,
pronto para iniciar um novo capítulo e deixar a tempestade para trás em busca de dias mais calmos e brilhantes. Estou aliviado por ter passado pelo caos, esquivando-me de várias balas pelo caminho. Como você gosta da história? Escreva sua opinião nos comentários. Diga-nos o que você faria se, Deus me livre, você se encontrasse em uma situação semelhante. Acho que um homem fez a coisa certa. Você precisa ser capaz de se desapegar e não se apegar tanto às pessoas. Ele não escolheu uma vingança cruel. Ele não estragou a vida de sua esposa. Ele mostrou a ela quais poderiam ser as consequências. Agora passamos para a segunda história. É curto, mas não menos interessante. Numa tarde de quarta-feira, fui buscar as crianças à escola, suportando as longas filas de recolho escolares que lembravam os caminhos sinuosos da Disneylândia. Aos poucos, indo para frente, finalmente cheguei a Dustin e Sarah, meus filhos de 13 e 14 anos, que nessa idade deixaram claro que não eram fãs de demonstrações públicas de afeto. Eles haviam entrado na fase em que eu servia como motorista, caixa eletrônico e fornecedor pessoal de alimentação. As quartas-feiras eram de minha responsabilidade porque Lisa, minha esposa, fazia a revisão semanal do projeto. Para minha surpresa, avistei o carro de Lisa na garagem, pensando se ela havia deixado alguma coisa para trás, já que não havia motivo para ela não usar a garagem. Depois de estacionar, as crianças saíram correndo e invadiram a geladeira. Ei, tenham calma, vocês dois. Guarde algum espaço para o jantar, gritei. Deixando minha pasta no chão, entrei na sala e encontrei Lisa enrolada no sofá, debaixo de um cobertor. Eu perguntei, ei, querido, o que está acontecendo? Ela respondeu, não me sinto bem. Meu estômago está doendo e estou tendo alguns problemas. Perguntando-me sobre a causa, perguntei, e ela sugeriu que poderia ser algum tipo de gripe. Perguntei então por que ela não estava na cama e ela explicou, eu estava, mas sofri um acidente. Você poderia, por favor, trocar os lençóis? Percebendo rapidamente a situação, fui para a garagem, equipado com um clipe para o nariz e luvas de látex, relembrando os dias em que as crianças ocasionalmente sofriam acidentes. Embora já tivessem superado tais incidentes, a tradição persistia, e eles só subiam em nossa cama quando se sentiam pior que o cachorro. Depois de administrar o infeliz acidente, pedi pizza para o jantar e tomei um banho muito necessário, borrifando bastante ambientador, na esperança fervorosa de não pegar qualquer doença com a qual Lisa estava lidando. Passou-se uma semana envolvendo sofrimento e tarefas de limpeza, e ficou claro que Lisa precisava consultar nosso médico de família. A consulta médica inicial rendeu respostas previsíveis, mencionando a possibilidade de gripe e aconselhando esperar. 2 semanas depois, Lisa voltou ao médico devido a sintomas persistentes. Tendo perdido uma quantidade significativa de peso, ela evitou comer, contando com bebidas energéticas como principal alimento. O médico realizou exames de sangue, mas nada justificava medidas adicionais. Nas semanas seguintes, Lisa lutou para se adaptar à sua situação, recorrendo a fraldas para adultos e roupas largas para esconder o desconforto. Minhas responsabilidades se expandiram para incluir compras de supermercado, preferindo fazer pedidos online para evitar o uso de lista. Embora as crianças e eu ansiássemos por atividades de fim de semana, Lisa raramente tinha vontade de se juntar a nós. Consequentemente, começamos a fazer coisas sem ela, e nossa intimidade e vida pessoal sofreram. Foi compreensível. As atividades românticas não eram atraentes devido ao risco de problemas inesperados. Com o passar do tempo, a condição de Lisa não melhorou e ela acabou se tornando reclusa, trabalhando em casa. Os desafios iam além da sua saúde, afetando a dinâmica familiar e as rotinas diárias. Continuando a trabalhar em casa e raramente se aventurando ao ar livre, o peso de Lisa continuou a diminuir, mesmo quando se sentia esporadicamente melhor, isso raramente durava até o fim de semana. As crianças ficaram absortas em seus horários esportivos, alheias à ausência de Lisa nos jogos. A vida se desenrolou normalmente durante anos, com Dustin se formando no ensino médio e se preparando para a faculdade, enquanto Sarah logo seguiu, deixando o ninho após uma formatura precoce. No dia seguinte à formatura de Sarah no ensino médio, abordei Lisa, expressando a necessidade de conversar. Intrigada, ela perguntou,
Ok, o que está acontecendo? Informei-a da minha decisão de pedir o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. Seu choque inicial se transformou em raiva quando ela questionou: Você me traiu? Como você pode fazer isso comigo? Calmamente, expliquei que as crianças haviam crescido e que era hora de seguir em frente. Como você pode sair agora? Eu nunca parei de te amar. Ela lamentou. Divulguei o nome de Dennis Wilson e seus olhos se arregalaram enquanto as lágrimas escorriam. Você sabia? Ela perguntou. Esclareci que não se tratava de saber, mas de esperar até que os filhos fossem para a faculdade, pois era mais econômico apoiá-la enquanto eles estavam em casa. Liz implorou: Isso foi há anos. Já passamos por isso. Desculpe. Cometi um erro e não deveria ter feito isso. Chore-me um rio de lágrimas. Eu respondi: Certo ou errado, você fez isso e não sentiu remorso. Você até entrou em contato com ele novamente quando se sentiu melhor. Depois de se mudar, Liz inesperadamente experimentou uma melhora em sua saúde. Livre dos mesmos problemas intestinais, ela percebeu que eu era a causa de seu sofrimento. Vendemos a casa, dividimos os lucros e a terapia tornou-se inevitável. O resultado permaneceu o mesmo. Preferi arriscar um novo começo do que permanecer com um trapaceiro conhecido. Conclusão: escreva nos comentários sua opinião e qual história você mais gostou. Como apoio, deixe seu like e se inscreva no canal. Ficarei satisfeito.